Olá, meus amigos da Jovem Pan, nós estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado a você pela audiência nas redes sociais, agora também no Panflix. Lá na aba regional, você vai poder curtir todos os dias o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição local. E aqui no rádio, sempre a partir das 11h30 da manhã, logo depois do Jovem Pan Morning Show. Obrigado pela audiência e você pode participar também entrando em contato através do WhatsApp 18 99775 1234. Bom, nós vamos para os assuntos de hoje, mas antes disso, vamos ao bom dia dos nossos amigos colaboradores e também comentaristas do programa. A gente quer o destaque, então, e o seu bom dia, Fernando Gessi. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Eudes, Padilha, Dilson. O destaque meu é o seguinte: hoje nós já estamos discutindo em São Paulo a renovação da concessão da Rumo, a empresa que faz a gestão das linhas férreas, do modal férreo aqui no estado de São Paulo. Eu acho que agora seria um excelente momento para tentarmos colocar Presidente Prudente e a nossa região nesse cenário. Ou eu acredito que esse desenvolvimento, a vinda da reativação do transporte ferroviário da nossa cidade, da nossa região, seria de extrema importância nesse momento tão delicado da reconstrução econômica que o Brasil vai precisar. Bom dia, Dilson Brevileri. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gessi, Padilha, Eudes. Olha, nós estamos começando o nosso jornal desta quinta-feira e cada dia que passa a gente vai ficando cada vez mais perplexo com as atitudes de alguns governadores, principalmente o governador do estado de São Paulo, e a gente faz sempre aquela pergunta: até quando ele vai ficar agindo contra a Constituição brasileira? Como que ele vai continuar fazendo todas essas barbáries que ele vem fazendo contra a Constituição, contra a comunidade, contra o empresariado, contra a indústria do estado de São Paulo? Até quando ninguém vai fazer nada com isso? Essa é a nossa pergunta. Muito bem, tá aí a pergunta do Adilson Brevileri, fica no ar para trazer essa resposta depois. Bom, vamos lá então para o nosso bom dia com Adolfo Padilha. Bom dia, Eudes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, amigos da bancada, bom dia a todos que assistem sempre pelas redes sociais, que aliás está muito legal, bastante visualização, bastante gente curtindo. Olha, hoje eu quero começar falando de boas notícias, né? Diante de que uma mídia em geral só fala de má notícia, o Balcão de Empregos aqui em Presidente Prudente voltou a oferecer ofertas para quem tem interesse, está nos ouvindo, tem 43 oportunidades de emprego lá, acesse o site, é balcão@presidenteprudente.gov.sp.br, é interessante isso. E também dizer que já temos 2 milhões de curados do coronavírus no mundo, né? Muito legal isso. E temos ainda 2 milhões e 700 de pessoas doentes, mas vamos chegar e vamos passar esse número de ter mais curados do que doentes, né? E a melhor ainda é que 98% dessas pessoas apresentam apenas sinais leves. E a mensagem que eu deixo hoje, Eudes: só no mundo de cegos as coisas serão como verdadeiramente o são. José Saramago. Aliás, uma boa leitura para esse momento que todos nós estamos passando. Um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. Eu recomendo para todo mundo. Muito bem, a cidade de Presidente Prudente ultrapassou a marca de 100 casos positivos de coronavírus. Boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Municipal, o município registrou mais 2 pessoas infectadas. Agora, a capital do Oeste Paulista acumula 101 casos da doença, além de 8 mortes desde o início da pandemia. Na fila, há 39 pessoas aguardando resultados de exames. A Vigilância Epidemiológica Municipal informa que houve óbito suspeito de um senhor de 87 anos que teve início dos sintomas no dia 16 deste mês. O material foi colhido para a realização de exame no Instituto Adolph Lutz, em São Paulo. Os casos na região de Presidente Prudente aumentaram em muito, não é, Adolfo Padilha? É a tendência, né? A gente que acompanha um pouco da leitura, é a tendência o aumento, é a tendência as pessoas serem contaminadas, pelo menos muitos especialistas defendem isso, chegam a dizer que 70% da população mundial vai ser contaminada com isso.
O importante é as pessoas continuarem se cuidando, o importante é as pessoas continuarem tomando os cuidados higiênicos que se faz necessário, que é aquilo que a gente sempre fala, mudança de hábito vai ter que existir, o vírus existe, o vírus é mais letal para pessoas mais suscetíveis, que têm problemas de saúde mais sérios, temos que cuidar deles, os mais velhos principalmente também têm que ser resguardados, e a gente tem que ficar alerta e atento, mas repito, alerta e atento, mas não isolado do mundo e das nossas necessidades outras, que nos faz também ter uma vida de qualidade. Bom, o governo de São Paulo abriu um edital para a contratação de 1.500 leitos de UTIs da rede privada para casos de coronavírus no estado. Cada leito custará por dia R$ 1.600. A previsão é de 270 mil diárias. Chamamento publicado no Diário Oficial ontem, quarta-feira, também prevê a contratação de 3.000 leitos clínicos para permanência mínima de 5 dias ao custo de R$ 1.500 cada. São previstas 108 mil diárias em hospitais. Fernando Gessi, o governo vai gastar, hein? Na verdade, o governo vem gastando um bom dinheiro. E é importante ressaltar o seguinte, quando você contrata um leito hospitalar, ele vai ficar ali à sua disposição. Não importa se você tem uma pessoa usando ou não usando, ele foi contratado, ele precisa ser pago. E o nosso governador, conforme aí o Adilson acabou de colocar, depois ele pode até complementar aí a minha fala, ele está apostando, não só o governador Dória, mas também o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, eles estão apostando nesse feriado insano que eles deram agora, no meu entendimento, que foi questionado inclusive por todos os prefeitos ali da Baixada Santista, que ninguém queria a população de São Paulo por lá, inclusive com o fechamento foi tentado, né, o fechamento dali dos acessos às cidades, e esse valor todo gasto, ele é um valor exorbitante. Isso aí tudo é o reflexo do quê? O reflexo do erro que nós tivemos lá no passado, onde nós não fizemos a lição de casa, e agora nós vamos ter que pagar muito caro por relação a isso. Conforme o Padilha falou, a sociedade vai sim ser contaminada. E é também importante lembrar que nós nunca mais, pelo menos por um bom tempo, não teremos mais aquela condição de vida que nós tínhamos antigamente. Nós vamos ter que mudar os nossos hábitos, as nossas condutas, a nossa maneira de nos relacionarmos, porque senão, se nós não fizermos isso, que eu chamo de lição de casa hoje, dado o fato de que lá atrás os nossos governantes não tiveram a capacidade e competência de fazê-lo, nós nunca mais teremos a normalidade e muito menos o comércio aí reaberto. O número de empresas falidas e o número de desempregados vai saltar para um número inimaginável. Nem os mais vamos dizer assim, os economistas aí mais animados com a coisa tentam estimar isso aí. É um problema muito sério. Agora, 260 milhões de pessoas, Jess. 260 milhões é a previsão de pessoas que vão ficar passando necessidade social. Justamente. Então, eu acho que isso aí é um fato preocupante. Talvez o Adilson possa complementar melhor ainda, porque ele começou a falar aqui do nosso governador. Posso falar? Pode ir, Adilson. Olha, é o seguinte, eu sempre fico batendo na mesma tecla, acho que eu fico até sendo chato pelo tanto que eu falo nessa questão. E você, Jesse e o Padilha sempre estão falando que os números são reais e tal. Em nenhum momento houve uma preocupação, uma atenção por parte do governador do estado de São Paulo em mostrar a realidade em tempo real dos nossos hospitais. Não digo só os hospitais de São Paulo, né? Mas os hospitais das grandes cidades, que eles ficam afirmando que estão todos eles lotados, que estão já quase chegando no limite, e a gente tem visto pelas redes sociais a contraprova disso, né? Que tem muita gente, ainda ontem eu acabei recebendo mais 2 vídeos que foram gravados ontem mesmo, um na cidade de Ribeirão Preto e outro na cidade de Campinas. A pessoa entrou dentro do hospital, o hospital estava vazio, você não via ninguém nos corredores, ele entrou em vários leitos, as pessoas que fizeram isso entraram em vários leitos, mostrando, e ainda
algumas pessoas, principalmente alguns seguranças desses hospitais, tentando proibir a entrada e a filmagem dessas pessoas nesses hospitais. Então, a gente aqui de fora, a população de uma maneira geral, fica descrédita no que o governador tem feito, o que ele vem fazendo, né? Então, se ele mostrasse, olha, gente, aqui é o hospital da cidade de São Paulo, olha como é que ele está aqui, todos esses leitos, mostrando aos pacientes, mostrando os corredores, o pessoal trabalhando em cima e tal, mas não mostra. E as imagens que vinham de hospitais da Europa, por exemplo, na ocasião lá da Itália, no pico, cansamos de ver imagens de hospitais lotados de gente, os corredores lotados de gente, esperando oportunidade para entrar num leito de UTI ou no próprio leito normal, e não tinha. E aí isso não acontece aqui no Brasil. E aí a gente volta naquela velha notícia que nós já fizemos, que é o Portal da Transparência, que tem também, a gente falou aqui no início, no período de 1º de março até o dia 3 de maio deste ano, nós tivemos 166.657 óbitos, e neste mesmo período de 2019, olha só, em 2019, no ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos 188.640 óbitos, ou seja, no ano passado, de 2019, nós tivemos 22 mil óbitos a mais do que este ano, nessa pandemia que nós estamos vivendo aí. Então, aí está mais uma outra interrogação. Se a gente fizer uma diminuição nessa conta, nós vamos chegar aí a 22 mil casos, então a gente pode debitar 22 mil óbitos para Covid. E os outros óbitos, que são naturais, que ocorreram, para câncer, derrame, infarto, outras doenças que normalmente acontecem, que dão esses números reais. Então, e aí? Como é que fica? Nós estamos gastando muito dinheiro, nós estamos matando a nossa economia e a gente está aqui fazendo papel de bobo. Temos que tomar uma atitude. Alguém tem que tomar uma atitude. Vamos lá de novo. Ministério Público, Polícia Federal. Muito bem, antes de passar para o Adolfo Padilha, eu vou acrescentar aqui que na publicação do governo ontem, o governo do estado de São Paulo prevê o colapso do sistema de saúde pública em 3 semanas, considerando o avanço da doença no estado, hein, Adolfo? Não, veja bem, eu acho que a gente todo dia fala a mesma coisa e a gente clama pela mesma coisa. Eu acho que era interessante a gente deixar claro que nós não somos alienados do problema do vírus, nós não somos alienados da consequência que ele pode fazer à saúde de muitas pessoas. Pelo contrário, nós criticamos a postura do governador de São Paulo, que a gente percebe que é uma postura que se leva mais para o lado ideológico político do que para o lado de uma gestão realmente de crise. Isso tem que ser levantado. Como o Adilson disse aí, tem números e evidências que comprovam que a gestão ela não está sendo equilibrada, que as tomadas de decisões elas estão sendo muito individualizadas. E ele não avalia as diferenças que nós temos no estado do tamanho do que é o nosso estado de São Paulo. E isso pode acarretar, já vai acarretar problemas futuros que podem demorar anos para serem recuperados. E a gente repete, os números, uma morte equivale a 1 milhão de mortes para quem perde aquele ente querido, a gente sabe disso. Mas o tratamento que está sendo dado teria que ser esse, não teria outras alternativas? Ontem no grupo de amigos, o pessoal pôs vários vídeos, como o Jesse disse aí, o garrafamento das pessoas entrando em Santos, devido ao feriado na capital. Quer dizer, mais uma atitude equivocada. A gente fica às vezes pensando na teoria da conspiração, né? Será que isso não está sendo feito para contaminar mais pessoas? Será que isso não está sendo... Aí começa a criar esses questionamentos, principalmente nas redes sociais. Será que não é interesse prolongar esse isolamento social? Será que não tem interesse financeiro por trás disso? São narrativas que nascem de uma crença popular de coisas que a gente vê na própria rede social. Então não dá para criticar quando a gente faz um comentário aqui de que o governador João Dória ele mistura as coisas, né? Ele mistura no sentido, veja bem, ele criticou, querendo pegar um marketing político, puramente isso, ele criticou o protocolo da cloroquina, por exemplo, que o governo federal estabeleceu. Só que, ao mesmo tempo que ele criticou o protocolo lá na frente dos jornalistas, o protocolo do governo do estado requer a cloroquina e o secretário de saúde dele foi curado através da cloroquina, ou usando também a cloroquina. Então, esses detalhes, essas ações equivocadas dele, nos deixam assustados. Essa sede de comando, e eu acho que o governador ele se atropelou.
né? Quem muito rápido quer chegar ao pote acaba tropeçando e derramando a água. Então eu acho que é isso que aconteceu com ele e, como o Adilson disse, é preocupante. Eu não creio, viu, Adilson, que o judiciário irá tomar uma medida contra ele, haja vista que o procurador da Justiça é nomeado pelo governador, né? Então eu acho muito complicado isso. Você vê, pelo contrário, você vê o judiciário, na maioria das vezes, acatando tudo que ele faz, pressionando os prefeitos a acatar o que ele faz através de requerimentos, de protocolos feitos junto aos prefeitos. Então fica meio complicado. É mais ou menos assim, estamos num navio com o comandante trancado na cabine, com manche na mão, e a gente batendo na janelinha querendo mostrar para ele que à frente tem um rochedo e ele não está enxergando e pode afundar o barco todo. Muito bem, nós temos 3 minutos para encerrar no rádio, tá? E eu gostaria de trazer uma outra pauta. Deixa eu só fazer um complemento rapidinho, observação rápida. Prestem atenção no nosso secretário estadual de saúde. Pois é. É só isso? Só agora, isso. Agora eu vou falar mais uma observação também aqui. Preste atenção o que os prefeitos do PSDB estão fazendo. Estão seguindo a cartilha desse maluco aí. E nós aqui pagando pato em Presidente Prudente, em Joqueirópolis, em Dracena, em Oswaldo Cruz, em Presidente Venceslau, enfim, em todos os municípios, né? Bom, deixa eu trazer um assunto que é importante aqui nessa época de pandemia, com a iminência de cobranças de multas, que cada uma vai custar R$50 mil por irregularidades no transporte coletivo. A Prefeitura de Presidente Prudente e a concessionária Prudente Urbano solicitaram um prazo de 10 dias para o cumprimento da decisão judicial que decretou a proibição de lotações nos ônibus. A alegação é de que é impossível cumpri-la imediatamente. Contudo, o Ministério Público Estadual rechaçou o pedido por enxergar falta de disposição do poder público e da empresa em resolver a situação. Em petição protocolada ontem, quarta-feira, o promotor de justiça Jurandir José dos Santos alerta para a necessidade imediata da adoção de medidas impostas pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, Darcy Beraldo Lopes. Segundo ele, a Prudente Urbano não respondeu de forma satisfatória os pedidos do Ministério Público Estadual visando impedir as lotações de passageiros nos veículos. Hoje pela manhã conversei com o Geraldo da Padaria, que é um dos contatos que eu tenho em relação a esse assunto, e ele me comunicou que a empresa disponibilizou 4 ônibus a mais nesta quinta-feira. Será que resolveu? A gente não sabe ainda. Adolfo Padilha. Olha, eu acho que é necessário um prazo, não sei se de 10 dias, né? O promotor tem que entender também que é um procedimento de logística aí totalmente diferente, complicado para quem nunca fez. Tem que levar em consideração também a postura de quem usa o ônibus, se eles vão entender a limitação. Então existe aí uma necessidade de prazo. Eu acho que nesse ponto de vista, tanto a prefeitura como as empresas, elas estão certas. Não dá para fazer uma mudança dessa em 24 horas. Talvez 3 dias, 4 dias, não seja 10 dias. Mas eu acho que o prazo é necessário. Sobre a ação dos vereadores, Deus, é aquilo que eu falo aqui no comentário. Tomara que o pós-crise desperte nesses vereadores essa mesma necessidade, né, quando não tiver a imprensa toda prestando atenção. Porque lotação de ônibus nós temos desde quando surgiu o primeiro ônibus em Presidente Prudente, desde a época da Brasília. Falta de ponto de ônibus, que eu repito aqui, nós temos também desde a época da Brasília. E tomara que esses vereadores tenham esse mesmo empenho, essa mesma vontade de fiscalizar e ir para cima dessa forma quando não tiver os holofotes da mídia virados para o problema. Muito bem, para você ouvindo pelo rádio, nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem o Pânico aqui na Jovem Pan com Emílio Surita, Daniel Zuckerman, toda a companhia e também os nossos entrevistados. E aqui nas redes sociais a gente continua também no Panflix. Muito bem, vamos ouvir então o comentário sobre essa questão do transporte público em Presidente Prudente do Fernando Gessi. O doutor Jurandir já vem fazendo um trabalho à frente do transporte público desde 2018, onde ele fez ali toda a primeira, vamos dizer assim, a primeira ação civil pública, tentou impetrar com relação a esse tipo de problema. Então ele já vem ali cobrando de maneira bem assídua para que esse sistema comece a funcionar de uma maneira totalmente diferente.
É lógico que precisa sim, né? Nós precisamos aí de um prazo, talvez uns 2, 3 anos, aí eles consigam ajustar o transporte público imprudente, porque, na verdade, eu acho que ali não tem ninguém amador. Eles são especialistas no assunto, conhecem os números, existe hoje um sistema, também não sei se sabem disso, mas inclusive voltado para a inteligência artificial. Existe hoje um tal de um aplicativo, na qual eu contestei na primeira audiência pública, onde está o tal do aplicativo que o mundo inteiro hoje já usa, para você não precisar ficar que nem o Adolfo Padilha acabou de falar, torrando embaixo de um ponto de ônibus, que afinal de contas aqui em Presidente Prudente não faz calor, né? Nós temos uma temperatura amena durante os 365 dias do ano. E a pessoa poderia monitorar ali no seu aplicativo a hora que o ônibus chegaria, ali no ponto de ônibus. Isso tudo chama-se o quê? Responsabilidade social. Isso aí está ligado diretamente à missão e à visão da empresa, onde eu acredito que a missão seja prestar um serviço de excelência para a sociedade de Presidente Prudente. Agora, vamos analisar o contexto todo com relação a isso, nós vamos continuar com os mesmos problemas. É lógico que cada um aí, a situação não está fácil para ninguém, né? Para eles também não deve estar fácil, mas tem que resolver. Agora, é o que eu venho a falar. Em tese, no meu entendimento, ou existe omissão ou conivência da CEMOB, que também não fala absolutamente nada, ninguém se pronuncia. Eles seriam os que deveriam fiscalizar, junto ali, o Adolfo acabou de citar os vereadores, o transporte público. E nós, infelizmente, não vemos nada disso. Bom, só para deixar bem claro, nós entramos em contato com o Adalto, que é o secretário da CEMOB, aqui em Presidente Prudente, para dar uma entrevista para a gente, e até o momento nós não recebemos uma resposta positiva, recebemos sim uma resposta positiva, mas não conseguimos marcar ainda o horário dessa gravação, enfim, para dar também direito de resposta sobre aqueles apontamentos que nós estamos fazendo aqui. Adilson Breviglieri, tem solução essa questão do transporte aqui em Presidente Prudente? Lógico que tem. Se outras cidades do porte de Prudente, ou maiores do que Presidente Prudente, o transporte funciona, com ônibus modernos, com ônibus confortáveis, com pontos de ônibus satisfatórios, com horários cumpridos à risca, e por que aqui em Prudente tem que ser diferente? E aqui nós somos, podemos até dizer, que nós somos doutores em transporte, né? E nós temos aqui já uma larga experiência de empresas que estão aqui em Presidente Prudente há muitos anos que fazem serviço de transporte de passageiro em várias localidades do Brasil inteiro, né? Então, nós somos doutores nisso. Agora, a questão aí do nosso promotor de justiça, o Jurandir, a forma que ele rechaçou o pedido da prefeitura ou até mesmo das empresas de um prazo maior, e que também talvez ele já esteja cansado de escutar a história da carochinha e nada a ser feito, né? Meu, pelo amor de Deus, eu estou aqui pedindo já faz tempo, estamos aqui tentando resolver, e vocês agora vêm com mais essa ainda. E nós estamos numa situação de calamidade pública. Eu acho que eu dou um pouco de razão aí para o Ministério Público, e entendo também a posição que o Padilha disse, que é necessário, sim, um prazo, mas que seja um prazo de 3, 4 dias no máximo, para poder colocar em prática isso. Aí qualquer promotor teria que entender, falar, tudo bem então, daqui 3 dias, daqui 4 dias, agora não, eu quero 10 dias. Eu acho que aí cabe até um pouco aquela questão de um bom senso, né? Tem que ter um pouco de bom senso. Muito bem, olha, trocando um pouquinho de assunto, a Prefeitura de Pacaembu, aqui é pertinho de Presidente Prudente, né, publicou um decreto ontem, quarta-feira, que determina a proibição da entrada de visitantes na cidade. Conforme a determinação, o prefeito Maciel do Carmo Colpas, do PSDB, levou em consideração o aumento significativo dos casos positivos de Covid-19, que passaram de 5 para 9 em 24 horas no município. Os trevos da cidade estão bloqueados e contam com monitoramento do fluxo de pessoas. E ainda, segundo o decreto, estão proibidos e sujeito a multa. Atenção, hein? O recebimento de visitantes, parentes, afins, advindos de outros municípios no período da quarentena imposta pela Covid-19.
Está proibido também o passeio em locais públicos, praças e rodovias, entre outros locais. O agrupamento de pessoas para praticar qualquer atividade ou esporte de qualquer modalidade. Está proibida a permanência de crianças e adolescentes nas ruas. A soltura de pipas, papagaios e similares. E também a aglomeração em calçadas ou filas em portas de estabelecimentos não essenciais, principalmente mercearias e bares. A multa prevista por descumprimento é de 53 unidades fiscais do município, equivalem a aproximadamente R$ 200. Adolfo Padilha, seu comentário. É o mundo de cegos, né? É aquilo, a opção e a escolha do mandante, não é isso? Então, eu acho que ele não viu que Nova York, lá, o governador de Nova York, como é o Dória aqui, um radical, declarou, se sentiu surpreso que 60% das pessoas contaminadas estavam dentro de casa. Então, essa opção de escolha, de isolar todo mundo, é o autoritarismo que a gente fala perigoso. Porque, veja bem, não está comprovado cientificamente que por todo mundo dentro de casa ninguém vai ser contaminado. Pelo contrário, o mundo já vem demonstrando que contamina. Ontem nós tivemos uma notícia nacional, por ser uma pessoa famosa, a Cláudia Raia, que ficou só dentro de casa e a família inteira pegou o vírus. Então são medidas assim. O líder, quando ele exagera na medida, ele passa a ter que usar o autoritarismo, né? Porque ele sabe que a população não vai aceitar. Então ele aplica a multa. Isso é perigoso, isso não é um bom exemplo. Eu acho que está indo na contramão daquilo que o mundo, o conhecimento que está tendo do vírus, está mostrando. Está indo pela ideologia do mandante e o mau exemplo do governador João Dória, no meu ponto de vista. Fernando Jesse. Bom, vamos olhar isso aí por duas vertentes. A primeira vertente do lado constitucional. Vamos pegar a nossa Constituição, rasgar e jogar no lixo, porque não serve para mais nada nesse país. A segunda vertente, vamos observar pelo lado social. Existe um erro muito grande de comparação do Brasil com a Suécia. Eu já venho percebendo isso. As pessoas comentam, mas na Suécia não fechou nada, o Brasil fechou tudo, tal. Lá na Suécia não precisou fechar nada, porque lá nós temos 22 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil, nós temos 8 vezes mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso aí é importante que nós levantemos esses dados. Lá, não precisou fazer nenhum decreto, não precisou fazer nada, porque as pessoas tiveram consciência de que, ao saírem de casa por extrema necessidade ou por questões de trabalho, elas deveriam respeitar inúmeros procedimentos que foram colocados lá na Suécia, como isolamento social, distanciamento social, higienização muito severa, punições para quem não respeitasse. Não era momento para determinadas situações e a sociedade da Suécia respeitou isso aí de uma maneira muito clara. Aqui no Brasil, o que nós estamos percebendo é o seguinte, muitas pessoas ainda não se atinaram para que esse problema pode virar um problema muito grave, com muitas mortes. Agora, é aquilo que lá aconteceu, eles tiveram um equilíbrio muito grande entre economia e saúde. E outra coisa, o presidente avisou de maneira séria, quem não respeitar as determinações que eu for colocar, eu paro esse país. A sociedade atendeu e lá eles não precisaram fechar nada, não precisaram falar nada, não precisaram principalmente rasgar a Constituição deles. Vamos lá então, os comentários do Adilson Brevilheri. Olha, eu acho o seguinte, jogar a nossa Constituição no lixo, muitos já fizeram isso, né? Esse prefeito de Pacaembu, o prefeito Maciel do Carmo Poupas, ele é do PSDB, né? Agora, municípios não podem, de maneira alguma, bloquear integralmente a entrada e saída de pessoas e de veículos nos seus territórios para poder impedir aí a propagação do coronavírus. O que é possível ser feito é uma orientação de que esses bloqueios possam ser feitos como blitz, né? As pessoas fazem uma blitz com agentes sanitários, com médicos, se for possível, recebendo essas pessoas, parando essas pessoas, orientando essas pessoas para colocarem máscara, para utilizarem o álcool gel, e ainda
se na presença do médico pode-se tirar a temperatura dessa pessoa, e se caso essa pessoa apresentar uma temperatura febril, o médico ali no local pode, ele sim, encaminhar essa pessoa para um hospital ou para uma unidade básica de saúde para que ela possa ser feita a coleta de material para ver se ele realmente está contaminado ou não. Essa é uma condição possível sem ferir aí a Constituição. Então, esse prefeito de Pacaembu, não sei se ele está desesperado, o que está acontecendo com ele não pode fazer isso, de maneira alguma, em hipótese alguma, impedir a entrada e saída de pessoas do seu município. Ele está ferindo a nossa Constituição Federal. Muito bem, olha, para você que quer saber dos números da Covid-19 aqui na região, Presidente Prudente, até o presente momento, 101 casos positivos, Presidente Venceslau 34, Tupi Paulista 34, Adamantina 33, Lucélia 30 casos, Dracena 27, Junqueirópolis 23 e Pacaembu com 11 casos. Pacaembu está no 8º lugar nessa lista e tomou uma medida muito drástica, não é, Adolfo Padilha? Como a gente já disse e já repetiu aqui, é tanta desinformação, tantos dados equivocados, tanto questionamento sobre o que fazer, o que não fazer, que às vezes a linha que o líder de uma cidade toma. Veja bem, seria muito mais fácil, por que ele não segue o exemplo de Duran de Venceslau, que fez barreiras sanitárias na cidade, como o Adilson acabou de dizer aí, mediu a temperatura de todo mundo que está na rua, os carros passam, orienta o que deve fazer. Quer dizer, não cabe, como o Jess também falou, devido à nossa Carta Magna, à nossa Constituição Federal, esse tipo de atitude. Isso não funciona. Seria muito melhor, uma demonstração de capacidade de gestão muito mais eficiente, ele criar procedimentos de cuidado, de zelo, de educação, de orientação. Volto a repetir, fazer as barreiras sanitárias, que é fácil, é tão fácil fazer, ele tem uma equipe médica lá na Secretaria da Saúde dele. Infelizmente, exagerou no pote o prefeito. Você, Fernando Jesse, mais um comentário. Infelizmente é isso mesmo. Ferir a Constituição, um dos princípios básicos da nossa Constituição, que é o direito de ir e vir, com relação a esse tipo de coisa, sendo que vários outros procedimentos podem ser feitos. E é o que eu sempre venho a falar. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Inclusive, hoje à noite, às 20 horas, eu vou dar vai ser mais ou menos como se fosse uma palestra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia para ajudar a reativar a economia do Brasil. Qual que é o endereço, Jess, que você vai estar dando essa palestra aí? Fernando Jess, lá no Facebook. Depois eu passo para a página do YouTube também, lá na Observa Brasil. Então, o que eu sempre venho falando, se nós estamos vivendo a era do conhecimento e nós estamos com nossos administradores sendo, vamos dizer assim, assessorados por pessoas que, me desculpem, mas não dá, gente, não dá mais para nós termos, né, uma administração pública onde nós temos um mecânico na Secretaria de Saúde, nós temos um engenheiro elétrico no Ministério não sei do quê, ou na Secretaria, ou seja, virou uma baderna total. Agora, pelo amor de Deus, observem o mundo, observem o que a Alemanha fez. Ele adotou lá, ao pé da letra, Suécia também, o TTM, que eles falam, que é o quê? Testar, rastrear e monitorar. E aí sim, vocês vão começar a aprender um pouquinho como que vocês vão resolver essa verdadeira baderna irresponsável que vocês fizeram nesse país. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa nesta quinta-feira. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco na companhia e convido a vocês a publicarem os seus comentários na nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Prudente. É fácil, facebook.com/Jovem Pan Prudente, e também acompanhar pelo Panflix, que além dos nossos programas tem muitas outras informações aqui da Jovem Pan para você. Estamos de volta no rádio amanhã a partir das 11h30 da manhã. Obrigado, Fernando Jesse, Adolfo Padilha, Adilson Breviglieri e você que esteve ligado conosco. Estamos de volta amanhã. Grande abraço, até lá!